dia! Estamos aqui no nosso Café com Fé, tempo de pensar na família, e temos falado sobre famílias alcançadas por Deus, famílias que foram impactadas pela presença do Senhor. E hoje eu quero lembrar de uma história muito especial. Certamente a vida de Jó, ela é um grande exemplo e um grande desafio para todos nós, em todos os tempos e circunstâncias. Mas quando nós pensamos nessa questão do aspecto familiar da vida de Jó, no capítulo 1 nós temos algumas coisas muito significativas. Jó era um homem muito rico e ele tinha uma família muito grande. Diz a Bíblia que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E a Bíblia diz que possivelmente por conta da forma com que Jó os criou, a palavra de Deus diz que havia uma comunhão muito grande entre os irmãos. Era uma família de pessoas unidas. Existem famílias assim, onde os irmãos são unidos, onde as pessoas se importam uma com as outras. E a Bíblia diz que os seus filhos, eles iam à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem juntos. Existem algumas famílias que esse costume de se juntar, de se reunir, né, continua. Ainda que a gente esteja vivendo nesse tempo de isolamento, existem famílias que continuam se encontrando por conta dos laços fortes de comunhão que os une. A família de Jó era assim, certamente fruto da criação, porque Jó, ele ensinou seus filhos a amarem uns aos outros, e quando eles estavam fazendo seus banquetes, eles faziam questão de reunir os irmãos e estarem juntos como família. Mas a Bíblia diz no verso 5 do capítulo 1 de Jó, que quando terminava aqueles turnos dos dias dos seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó em seu coração: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó não se descuidava dos seus filhos, ainda que eles agora já fossem adultos, porque se cada um já tinha suas casas e eles faziam banquetes nas casas uns dos outros, então não eram mais filhos pequenos, já eram adultos. Mas ainda que adultos, a Bíblia diz que Jó os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó no seu coração: quem sabe, talvez, pelo sim, pelo não, quem sabe meus filhos tenham pecado em seus corações. E assim fazia Jó continuamente. Jó exercia, sim, esse sacerdócio familiar. Ele era o sacerdote da sua casa. Por isso, ele tinha preocupações espirituais com os seus filhos, independente da idade. Seus filhos são pequenos? Leva para a igreja. Seus filhos são adolescentes? Leva para a igreja. Seus filhos são jovens? São donos do seu nariz. Seus filhos casaram? Agora a vida é deles. Geralmente é assim que a gente faz em nosso tempo. A gente cuida espiritualmente até um certo momento, até um certo estágio da vida, mas chega um certo momento que a gente deixa de mão. Agora é por conta deles, não é mais minha responsabilidade. Geralmente é assim que a gente faz, né? Mas diz a palavra de Deus que Jó, ele não fazia assim. Ainda que seus filhos já fossem adultos, ele continuava, diz a palavra de Deus, cuidando da vida espiritual dos seus filhos. Que nós continuemos cuidando da vida espiritual dos nossos filhos. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós reconhecemos que a espiritualidade, ela precisa continuar sendo nossa preocupação, não importa a idade dos nossos filhos. E nós queremos te pedir, ó Deus, que como Jó,
nós possamos interceder, orar, clamar, jejuar, levantar de madrugada, enfim, aquilo que a gente puder fazer para que os nossos filhos continuem andando na tua presença. Independente da gente saiba ou não que eles cometeram algum deslize, como Jó, nós saibamos permanentemente interceder e colocar os nossos filhos no altar do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café? Vamos tomar um café?